Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Ezequiel, capítulo de número 10. Quero me submeter ao tema dessas festividades, mas antes queria contextualizar a minha fala e depois contextualizar a palavra de Deus. Graças a Deus. Ezequiel, capítulo de número 10, verso 18 e verso 19. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez, meu pastor Jairo, por essa oportunidade de vossa parte, dado a nós, pelo convite, e honrosamente nós não poderíamos deixar de estar aqui para juntamente somar com esta igreja, com o querido pastor, a sua família, aos obreiros e todos os irmãos. Quero agradecer a nossa igreja, quero agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos. Quero agradecer aos obreiros ali do nosso ministério, meu pastor Carlos, O diabo deu uma levantada esses dias, irmãos? Deu uma chutada lá na laje, jogar a laje em cima desse cara aqui, Mas Deus tirou ele, Quero louvar a Deus pela sua família, pelos demais obreiros, obreiro Jurandir, obreiro Moura, obreiro missionário Josué, Deus abençoe, as irmãs, os irmãos, as obreiras, pastor Marquinho, meu vice ali, Meu vice-pastor, pastor Marquinho, Pequenininho, está escondido, irmãos? Glória a Deus. É pequeno, mas tem uma glória grande na vida dele. Glória a Deus. Eita, irmãos. O tempo, irmão, voa, Eu queria ficar aqui pelo menos até às 11, mas sei lá, irmãos? Vem polícia, os irmãos cansados aí. Eita, glória a Deus. Irmãos, Ezequiel, capítulo de número 10, verso 18 e verso 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor Deus de Israel estava no alto sobre ela. Amém. Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, verso 9, não é isso? Eita, glória a Deus. Esse tema, irmãos, que vocês escolheram é muito profundo. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade, de estar fazendo parte desse projeto, desse trabalho. 4 anos, não é isso, pastor? Sim. Mas de 4 anos para cá, irmãos, precisamos entender que é um novo projeto, não é isso? Porque senão nós tínhamos continuado, não é isso? Então, de 4 anos para cá, e eu estava até conversando com o pastor Jairo agora na sexta-feira, que esta ideia, ela começa a surgir em 2013. Nós conhecemos em 2002, por ali assim, 2002 nós conhecemos, Eu e o pastor Jairo nós conhecemos em 2001 para 2002. Em 2013, houve algumas conversações sobre esse novo projeto,
E também lá pelo ano de 2016, por ali assim, houve também uma conversação sobre este projeto. E o fato é, irmãos, que esse projeto estava no coração de Deus. Né, irmãos? Pensou, irmão? Aquilo que era a ideia, era apenas a ideia, surgiu, né, em uma conversa, uma ideia que por acaso veio. E, por alguns motivos, não era o tempo, ainda naquele tempo, mas se chegou o tempo, e há 4 anos atrás, se decidiu então, o pastor Jairo, juntamente com esses obreiros, com toda a igreja, integrar a esse novo projeto. A palavra de Deus não muda. Sobre a doutrina, sobre os preceitos da palavra de Deus, não muda. Mas não deixou de trazer uma nova visão. E deve ser, irmãos. Nós precisamos estar preparados para as coisas novas. Não é a mudança da palavra de Deus. Porque Deus é uma coisa, é novo. Deus é Deus de coisas novas. Porque nós vamos ver aqui no decorrer desta palavra que Deus está em movimento. Deus, ele não para. Deus, ele não para. E é por isso que a glória de Deus não pode parar. Porque Deus não para. Se Deus não para, a sua glória não para. A sua glória não cessa. E diante de tudo isso, este ano vocês trazem o tema, esse tema que eleva a volta da glória de Deus. E se o tema, irmãos, eleva a volta da glória de Deus, é porque a primeira glória se foi. A primeira glória se foi. E se foi uma, tem que vir a outra. E é nesta noite que eu quero trazer aqui, em rápidas palavras, esta palavra sobre este tema, mas eu quero trazer um tema, anexar um tema nesta palavra, além dessas festividades, que é quando a glória de Deus vai embora. Quando a glória de Deus vai embora. Não dá para mudar ali, né, por enquanto? Quando a glória de Deus vai embora. Coloca ali um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir, irmãos. Sol quente. Tendo que cumprir algumas tarefas neste ano, nestes feriados. Você, corpo quente, toma água. O choque térmico é imediato. A garganta, irmãos, já está toda parada. E se eu parar aqui, o Josué continua. Até porque, irmãos, vocês já estão no 4º dia dessas festividades, já estão cansados. Se nós parar agora, irmãos, com a glória que Deus já derramou aqui hoje, já está tudo completo, Mas eu me alegro muito e queria contextualizar algo da palavra de Deus aqui nesta noite com vocês. Irmãos, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Que venha a ser a glória de Deus. O que é que nós entendemos como a glória de Deus? E nós vamos observando que, de uma maneira prática, para ver, perceber, ilustrar a glória de Deus, não é nada mais e nada menos do que a glória de Deus é a manifestação do próprio Deus. Estão entendendo, irmãos? A glória de Deus é a manifestação do próprio Deus. E esta manifestação do próprio Deus, ela é diferente.
Porque ela é manifestada com poder. A glória, ela é o poder de Deus. A glória de Deus, ela é a manifestação do poder de Deus. E desde o primeiro livro, desde o início do capítulo 1 de Gênesis, nós estamos vendo a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, do poder criador. No princípio eram céus, né? No princípio a terra era sem forma e vazia. Mas a glória de Deus, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. E a glória de Deus, ela ia entrar em ação, em movimento. E as águas agora iam separar das terras. Deus ia criar os astros, criar a natureza existencial e criar o céu. Desde o início da palavra de Deus, nós estamos vendo a manifestação desta glória de Deus. A glória de Deus, irmão, sempre esteve presente. A glória de Deus sempre esteve presente. E com esta glória presente, com esta manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, o homem se interessou por esta glória. Ele entendeu que não dá para viver sem esta glória. Certamente o tema que vocês nesta noite evocam para essas festividades vem de acordo ao entendimento de que não dá para viver sem a glória de Deus. Dá para viver sem tudo, irmãos. Dá até para viver sem comida. Dá até para passar sede. Dá até para passar fome. Dá até para não ter carro, para ter que pegar ônibus. Dá até para viver doente, para ter algumas necessidades. Mas não dá para viver sem a glória de Deus. Não tem jeito. Não se pode viver sem a glória de Deus. E é isso que vocês entenderam, é isso que o meu pastor entendeu. Não, nós precisamos invocar a glória de Deus, nós precisamos focar nesses últimos dias, porque, irmãos, há uma escassez, há uma lacuna tão grande, irmãos, referente à glória de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que esse projeto que nasceu há 4 anos atrás, ele tem como fundamento a retomada da glória de Deus. Vocês estão trabalhando para isso, vocês estão vivendo para isso, vocês estão girando em torno disso, irmãos, e é por isso que vocês estão hoje em torno desse tema. O homem não vive sem a glória de Deus. Moisés sabia o peso que tinha a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, a manifestação de Deus no decorrer da história, na inspiração escriturística que o Espírito Santo deu para Moisés, porque depois dos acontecimentos do livro de Gênesis, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a glória de Deus leva a inspirar a Moisés a escrever sobre esses livros, e Moisés se familiarizou com a glória de Deus, e ele era um homem apaixonado pela glória de Deus, e um dia ele disse para o Senhor: Deus, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, você não vai ver apenas a minha glória, mas a minha glória irá diante de vocês, a minha glória estará com vocês, a minha glória estará presente na vida de vocês. E quando chegou um determinado tempo, Deus falou e Deus cumpre, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai mandar uma segunda glória, quando Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, Ele vai cumprir. E de repente uma nuvem de glória se levantou
e colocou sobre a nação de Israel. E quando chegou a noite, havia uma coluna de fogo que estava sobre aquela nação. E então Moisés, olhando, disse: realmente esta glória é maravilhosa. Eu apenas não vi a glória de Deus, mas eu estou debaixo desta glória, desta graça. Aleluia! Mas você já pensou, irmão? Vocês estão observando no contexto escriturístico como está essa manifestação da glória de Deus? Vocês estão observando? Eu não sei se os irmãos, né? Não sei se eu estou olhando muito para a vida dos outros, né? Às vezes você começa a olhar muito para a vida dos outros e começa a ver o defeito, né? Mas muitas vezes o defeito está... Mas, irmãos, em relação à glória, o negócio está avacalhado. Tá? Nós começamos quando? Quando é que nós começamos? Quantos anos, pastor Jair? Começou? A caminhada? A crença? 36. Quase do meu tempo, 35. Quase 55. Desses 55, 35 anos de dedicação. Aqui tem gente que tem muito mais, né? Trajetória, caminhada. E em relação à glória de Deus, irmão, como tá? Como é que nós estamos vendo essa questão agora? Tá? E aí a gente fica querendo dar um jeitinho, né, irmãos? A gente sabe, irmão, que o negócio não tá bom. A gente sabe que está faltando glória. A gente sabe que está faltando a presença de Deus. A gente sabe que a glória de hoje não é aquela glória. E aí a gente fica na expectativa, como diz o profeta Ageu. Quando é que vai ser a segunda glória? Quando é que vai ser a segunda glória? Irmãos, contextualizando dentro da palavra de Deus, nós precisamos entender quais foram os motivos da perda da primeira glória. Quando nós não entendemos qual foi o motivo da primeira glória, a perda da primeira glória, nós vamos ter uma dificuldade de entender a glória da segunda casa. Né? E a glória da primeira casa não foi perdida porque Deus simplesmente quis tirar. Não, eu vou tirar minha glória. Hoje, a partir de hoje, meu povo não terá a minha glória. Não, não foi isso. Houve uma série de fatores, comportamentos, decisões, envolvendo homens, seres humanos. Decisões essas que foram motivo da glória de Deus ir embora. Não é porque Deus queria, irmãos. De repente Deus deu a teia, deu na teia. Ela disse: não, a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, a minha glória não vai estar sem nenhuma explicação. Não é isso. Deus quer que nós entendamos por que a glória da primeira casa foi embora. Quando Deus foi embora. E é por isso que o profeta Ezequiel, ele tem essa visão. Né? Porque, irmãos, analisa comigo, irmãos.
Nós, como crentes, como servo de Deus, sem a sua glória, sem ter uma vida de comunhão com Ele, sem ter a presença dEle, sem ter a orientação dEle, tantas decisões erradas, irmãos, que temos tomado, tantos caminhos incertos que temos tomado, tantos rumos, irmãos, incertos que temos tomado, tantas cabeçadas, irmãos, temos dado, tantas decisões precipitadas temos tomado. Ou você não faz isso, ou você só tem feito certinho. Na sua vida tem dado tudo certo. E a maioria desses eventos, desses acontecimentos, é porque a nossa relação com a glória de Deus não está boa. Infelizmente, irmão, não está legal, não está bom. A igreja não está boa. A igreja tem estado, grandes ministérios têm estado, tem catedrais, tem dinheiro, tem patrimônio, tem estrutura, mas estão vazios da glória de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque me parece que os ministérios pequenos que nasceram para tentar fazer uma diferença, querem andar no mesmo caminho e na mesma direção. O que você vê, irmãos, desses grandes ministérios é apenas status, estruturas econômicas, financeiras, mecanismos financeiros, estruturas hierárquicas, que estão na base, sustentado apenas nas questões financeiras, mas não há mais o respaldo da glória de Deus. Eu não quero ir aqui contra nem A nem B, mas eu quero focar na palavra. Essas estruturas, as denominações, irmãos, tem tudo. Tem tudo. Mas não tem aquilo que nós estávamos vendo lá há 35 anos. A vaidade entrou. O mundo entrou. A ganância é tão grande. Só fala em dinheiro. Só fala em recursos materiais. Só fala em prosperidade. Coisas materiais. Bens materiais. Mas agora eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm estrutura. Podem fazer grandes templos. Podem fazer grandes congressos. Podem fazer grandes projetos. Mas, e a glória? E a glória? E quando o homem perde a glória, quando a glória de Deus vai embora, as coisas mudam. E muda para fora do propósito de Deus, do plano de Deus. E aí a vida daquele homem fica ruim. A vida daquele povo fica ruim. A vida daquela nação fica ruim. A nação está ruim. Israel rejeita Cristo. Rejeita Cristo, não aceita Cristo. Mas ainda existe fé no meio daquele povo. E a nação continua crescendo, sendo poderosa. A nação continua sendo fortalecida. Enquanto a nação, há mais de 500 anos de descoberta, o país está ainda vivendo um retrocesso. Uma nação que retoma o status de nação apenas há 70 anos atrás. Essa nação já se engrandeceu. A economia se evoluiu. O PIB é um dos PIBs maiores do mundo. Embora sendo uma nação pequena, a distribuição de renda é igualitária.
Mas o Brasil, com os 500 anos de descoberta, a partir de 1445 ou 1450, começa a desembarcar no Brasil os primeiros protestantes para participar da fundação do Brasil. Mas o Brasil continua ainda. E ainda diz que aqui tem uma igreja que tem o poder de Deus. A igreja, ela precisa rever. A igreja está perdendo os seus status. Está ganhando o status mundano. O status do mundo. O empoderamento mundano. Pessoas querem status, mas status mundano. E para o status mundano faz de tudo. Esforça para tudo. Mas para a glória de Deus se reduz. Aí vocês pensam que vai dar certo, irmãos? Vocês pensam que vai ter vitória? Vocês pensam que vai ter futuro? As nossas gerações, estamos pensando bem, mas essa geração vai ser. Mas se nós não pensarmos essa geração no contexto, no todo, no contexto de igreja, no contexto de cristandade, no contexto de formação educacional, no contexto de formação profissional, é nesse contexto que a igreja vai evoluindo. A igreja não terá apenas pastores, obreiros, pregadores, mas a igreja, na visão contextualizada, ela terá doutores, ela terá autoridades, ela terá juízes, ela terá pessoas de profissões, de capacitação. Porque a igreja, ela vê a glória de Deus. A igreja não vê as limitações. A igreja não vê as suas incapacidades. A igreja não pode ver as suas limitações. Mas a igreja, ela vê a glória de Deus. E a glória de Deus manifestando é algo maravilhoso. A glória de Deus se manifestando, que ela mandou viciada é algo transformador. A glória de Deus se manifestando, é a glória de Deus se manifestando, é o impossível realizando, irmãos. Pensa bem nisso. Quando a glória de Deus se manifesta, é o momento que o impossível vai acontecer. E nós estamos pensando, não, vai ser desse jeito, toda a vida pequenininho, toda a vida... Não vai. Até porque Deus quer, não, irmãos. Deus, ele anda segundo a sua glória. É a glória de Deus, é o próprio Deus que dá o destino, é ele que sela o destino. O homem pode até tentar interferir, pode até atrapalhar, mas é a palavra de Deus que vai prevalecer. Quando a glória de Deus, irmãos, vai entrando em ação, eita, irmãos, eu vou dizer para você hoje, na autoridade do Senhor aqui, ó, se a glória de Deus entrar presente na tua vida, eu vou falar, mandava não vai ter esse negócio aí. Ele não dá conta, ele não consegue. Nós sabemos, irmãos. Eu e o pastor Jairo sabemos o que é estar numa igreja pequena. Sabemos o que é estar no ministério grande. Sabemos o que é estar no ministério grande e o que é estar no ministério pequeno. E uma boa parte dos irmãos talvez não entenda. Não estou dizendo aqui, mas em outros lugares. Porque a primeira ideia que os crentes têm é de status. É de status.
Não é da glória, mas é de status. Ministério tal tem status, ministério tal tem estrutura. Mas tem muita podridão, tem muita pouca vergonha, tem muita imoralidade, tem muita usura, tem muita avareza. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, está desvaziado da glória de Deus. Bora lá então, irmão, o tempo corre. O perigo quando a glória de Deus vai embora. Só de ficar sabendo, irmãos, que a glória de Deus, que a arca do concerto foi embora, observe bem, tá? Tinha um homem chamado Eli, que estava sentado na cadeira, tá? Os filhos dele e Israel tinham ido para a batalha. Eu estou falando de 1 Reis, capítulo 4. Tinha ido para a batalha. Só porque os eventos que estavam ocorrendo na casa de Eli, entre os seus filhos e Israel, era algo desagradável. E quando Deus vai embora, não é porque Ele apenas quer ir embora. Não. Tem motivos. Vocês já leram o que os filhos de Eli faziam? Vocês já leram o que eles faziam na casa de Deus? O que eles faziam no templo de Deus? Vocês já leram o que Eli permitia que os filhos deles fizessem no templo de Deus? E aí o Senhor permite que a glória dele vai embora. Deus vai embora. Naquele tempo, a glória de Deus era representado pelo o instrumento chamado arca do concerto, a arca da aliança. E nós sabemos que Israel, que o povo de Deus tiveram e obteram as vitórias durante todo o tempo através daquela arca. Desde o seu surgimento até o seu desaparecimento por volta do ano 516 a.C., as vitórias de Israel estiveram sobre a pauta daquela arca. A arca estava em evidência. Grandes foram as manifestações de Deus simbolizada através daquela arca. Mas, se alguém não quer Deus, se alguém quer Deus, mas quer de qualquer maneira, tem gente que quer Deus, tem gente que quer a glória de Deus. Eu até quero a glória de Deus, mas quer de qualquer maneira, e não tem. Porque não se pode ter a presença de Deus de qualquer maneira. Vai terminar Deus indo embora. Mas Deus não abandona. Deus é misericordioso. Não é, irmãos, que Deus vai embora, abandona de si. Quando Deus vai embora, é porque o homem já foi embora da presença de Deus. Muitas vezes ele está escondendo da presença de Deus. Deus até está chamando Adão, Adão, aonde você está? Mas Adão, ele está escondendo da glória de Deus. Irmãos, e quando Deus vai embora, aí as coisas ruins começam a acontecer. A Bíblia diz que Eli, quando soube da notícia, a arca, e a arca? Não, a arca foi embora. Deus foi embora. Ele disse, não é possível. Nós não podemos viver sem Deus. Nós não podemos viver sem a glória de Deus. E a Bíblia diz que Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu na hora. E a notícia da perda da glória de Deus, que Deus foi embora, agora começa a rondar, correr sobre o território de Israel. Mas vai chegar primeiro, irmão, na casa de Eli.
a sua nora está gestante. E ela fica sabendo que a glória de Deus, que Deus foi embora. Naquele momento ela começa a sentir dores de parto. E o seu menino nasce. E naquele momento, aquele menino, né, que é o objeto da sua dor, da sua mágoa, ela dá o nome de quê? Ícaro. Tem tempo, irmãos, que uma boa parte de Deus está vivendo o lamento de Ícaro. Deus foi embora. Deus foi embora. Aleluia. É triste, irmãos, quando Deus vai embora. E o profeta Ezequiel, ele tem essa visão. A visão de Ezequiel não é outra coisa da glória de Deus indo embora. E quando a glória de Deus vai embora, irmãos, coisas boas não acontecem. Não acontece. Nós queremos ver milagre, nós queremos ver operação como antigamente, mas nós não estamos preparados, irmãos. Nós perdemos o foco, perdemos a direção da nossa vida. Estamos preocupados, irmãos, na verdade, não é com outra coisa a não ser status. Tem gente que está preocupado com status. E a Deus manifesta, irmãos, quebrando, porque os corações dos crentes, eles estão cheios de orgulho, não conseguem se quebrantar, a humildade está longe. Vivem agora baseado, não, a maioria de vezes, desalinhado da palavra de Deus. É aquilo que o homem estabelece, um sistema religioso que o homem estabelece, mas ausente da glória de Deus. Então Deus, ele vai sair, e quando Deus vai saindo, quando Deus vai embora, então dá lugar, irmãos, para coisas. E o povo que era para continuar sendo abençoado, o povo que era para continuar vivendo debaixo da glória de Deus, das maravilhas do Senhor, vendo o sobrenatural e impossível de Deus, agora começa a ver o juízo de Deus. O primeiro versículo do capítulo 10, vai aparecer um anjo, um querubim. E esse querubim olha para o seu lado e vê um braseiro. E esse anjo agora mete a sua mão naquela brasa e começa a voar sobre a cidade de Jerusalém, jogando brasa para todo lugar. Quando Deus vai embora, irmãos, o estrago é eminente. Quando Deus vai embora, quando Deus sai, as coisas ruins começam a acontecer. Anjos jogando brasa. E aquele anjo não queria dizer outra coisa. Essa cidade aqui vai ser queimada. O fogo virá sobre Jerusalém. De repente, Ezequiel vê um movimento lá no lugar santo dos santos. Ezequiel presencia que há um movimento acontecendo dentro do templo. Tudo isso aqui é a visão. Ezequiel está tendo uma visão, irmãos, da glória de Deus indo embora. Ele vê um barulho dentro do templo. E de repente ele olha para dentro da porta do santo, vem algumas rodas. Não dá tempo de entrar. Algumas rodas que vêm rodando. Isto é, Deus está em movimento.
No lugar aonde não se quer a glória de Deus, Deus vai embora. No lugar aonde não preserva a presença de Deus, Ele vai embora. E aquele movimento, aquele rebuliço começa a acontecer lá no Santo do Santo, aonde está a presença máxima de Deus, aonde está a intimidade de Deus, aonde o próprio Deus habitava, no lugar da intimidade, onde o homem não podia entrar, onde o próprio Deus estava. Quem olhava para aquela porta, para aquele lugar, percebia que Deus estava lá. Mas o rebuliço começou lá, os movimentos giratórios daquelas rodas começam lá no lugar do Santo do Santo. De repente ela sai, entra no lugar santo e começa a movimentar por ali, e Ezequiel está presenciando aquelas rodas andando para lá e para cá. Olha, irmãos, Deus está movimentando. Tem gente que pensa que Deus para no tempo, tem gente que pensa que Deus envelhece, que Deus para. Irmãos, nós podemos até pensar, mas estamos equivocados. Deus não para, irmãos, no tempo. Deus está em movimento. Deus, Ele continua trabalhando para que a sua glória permaneça, para que a sua glória retorne para o meio do seu povo. E aquele movimento que começa lá dentro do Santo do Santo, entra agora aquelas rodas rodando, girando, passa pelo lugar santo, mas ela vai saindo lá do Santo do Santo, ela passa pelo lugar santo, ela então agora caminha mais para fora do Santo do Santo, porque agora ela já saiu do Santo do Santo, passou pelo lugar santo, agora ela entra no átrio, né, que é mais distante do lugar do Santo do Santo. E do lugar do Santo do Santo, a Bíblia está dizendo no verso 18 e 19 que eles agora chegam na porta do templo do lado de fora. E, irmãos, a Bíblia vai dizer que os querubins não olhavam para trás, porque Deus, Ele só olha para frente. Quando Deus perdoa o seu pecado, Ele não lembra mais. Quando Deus perdoa as nossas falhas, Ele não lembra mais. Quando alguma coisa errada acontece, Deus esquece, porque Deus só tem comprometimento com o futuro. Deus, Ele continua olhando para frente. E quando a arca que saiu, ou quando as rodas girando, rodando, e os querubins saem lá do lugar santo do santo, chega no átrio do santo, então Ezequiel vê a glória de Deus, que é pegada pelas estruturas angelicais, e aquela glória então agora ela é elevada. Aleluia! Naquele momento Ezequiel sente amargura no seu coração, porque ele presença agora um momento único e difícil na história de Israel, porque agora neste momento, a partir deste momento, aquele Israel que tinha vivido muito tempo na história, sustentado, dominado pela glória de Deus, via a glória, agora esta glória se desvaziar, indo embora. Aleluia. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso. Ezequiel escreveu 48 capítulos. Ele é considerado o profeta maior, um dos profetas maiores. Não é que o seu ministério foi mais importante do que o ministério de Ageu. Enquanto Ezequiel escreve 48, Ageu escreve apenas 2. Dá para voltar o tema aí, irmão? Ageu 2, verso 9, isto. Glória a Deus. Alguns dizem que a glória de Deus, irmãos, ainda permaneceu naquele lugar. E é interessante observar que a partir do ano 500
58, 500 e alguma coisa, houve algumas dúvidas sobre a questão da arca de Deus, da presença de Deus. Nós sabemos que os utensílios e os objetos sagrados estavam lá em Babilônia. Lembra? Quando o rei Nabucodonosor mandou buscar para beber vinho? Você está lembrado? Naquele tempo havia alguns utensílios que estavam lá, que foram levados do templo de Deus para Babilônia. Mas a arca mesmo, há uma dúvida. Já no tempo de Jesus, a arca, segundo alguns, a verdadeira arca já não estava mais no templo. Mas havia naquele lugar, porque há uma promessa de Deus da glória. Porque quando Ezequiel, profeta de Deus, estava tendo a visão da glória de Deus indo embora, o profeta Ageu estava tendo uma outra visão. Porque Deus, irmãos, não vai abandonar o seu povo. Deus pode até ir embora. A glória de Deus pode até ir embora, mas não será permanente. Não será permanente. O profeta Ezequiel, ele estava tendo a maior revelação do seu ministério, que era a glória de Deus ir embora. Mas Deus estava levantando o profeta Ageu para uma nação que tinha visto a glória de Deus, a manifestação de Deus, mas a partir daquele momento presenciava a glória de Deus ir embora. Mas ao mesmo tempo Deus estava levantando um profeta chamado profeta Ageu. E esse homem, na autoridade de Deus, ele coloca sobre a nação que tinha presenciado a profecia de Ezequiel cumprida. A profecia de Ezequiel cumpriu. Deus saiu daquele lugar, Deus foi embora. E quando Deus foi embora, Jerusalém foi destruída, o povo foi levado cativo, muitas pessoas morreram, perderam a sua vida, e agora o que era bênção tornou-se maldição. Mas através do profeta Ageu, ele levanta e diz: você está vendo a glória? Vocês lembram da glória de Deus que foi embora? Você está lembrado da glória de Deus que foi embora? Deus está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, a glória da segunda casa vai voltar. Aleluia. Você crê? Eu creio. Se tiver um ou dois que crê, eu creio. Quantos creem, irmãos, que a glória de Deus vai voltar? Pois eu vos digo que ela já voltou. Ela já voltou, irmãos, ela está presente aqui nesta noite. Eu estou sentindo ela aqui. Eu estou sentindo ela sobre esse altar. Eu estou sentindo ela nesta casa. Ela já voltou porque Jesus agora é a glória da segunda casa. O templo foi destruído, reconstruído pelo menos 3 vezes. O último templo foi construído por Herodes, destruído na era de 70 a.C. Mas na construção do primeiro e do segundo templo e do terceiro templo, não houve registro da glória de Deus. Não houve registro da glória de Deus. O templo de Deus, no tempo de Jesus, virou comércio, virou barganha, virou imundície. Construíram pedra sobre pedra, detalhe sobre detalhe. Colocaram ouro, deram status o templo de Herodes.
isso, que pegaram Jesus e levaram para o templo. Olha como é bonito este templo, este lugar. Olha! Jesus disse: isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tem que ser derribado, irmãos. O orgulho tem que cair por terra. Os status humanos têm que cair por terra. Esta filosofia, irmãos, antiga, ela tem que cair por terra, porque se não cair, a glória não vai voltar. Ela não vai voltar. Jesus está dizendo: esse templo será destruído, para que no terceiro dia nasça-se a reconstrução de um novo templo, e aí a glória de Deus vai voltar. E a Bíblia diz: ele estava dizendo de si mesmo. Ele estava dizendo de si mesmo. O escritor Joséfo, que viveu no ano 70 a.C., ele disse que quando o general Tito invade Jerusalém, é claro que já é o domínio sobre os romanos, que imperava e governava Jerusalém. Ele ouviu barulhos que saía lá de dentro do Santo dos Santos. Mas, na verdade, a glória da segunda casa já tinha vindo e já tinha manifestado. Ele manifestou aos 12, ele manifestou aos 70, e depois mais de 3.000, e depois ele foi se manifestando, e no dia de Pentecoste houve-se uma manifestação. E o profeta Ageu levanta e diz: olha, pode ficar sossegado, Deus está no controle das coisas. Meu horário já estourou, estou terminando, 10 minutinhos, pastor. Deus está no controle das coisas, e ele vai continuar trabalhando, porque as rodas de Ezequiel 10 diz que Deus não movimenta. As rodas é para se movimentar. As rodas movimentam a bicicleta, as rodas movimentam o carro, e as rodas nas escrituras mostram que Deus está em constante movimento. Ele não parou de trabalhar e não vai parar de trabalhar. Tá difícil, pastor, tá difícil mesmo, mas Deus está trabalhando. Tá ruim, pastor, tá ruim, mas Deus está trabalhando. Tá, Senhor, faltando alguma coisa, mas Deus está trabalhando. Mas vai acontecer uma coisa ruim agora. Não, Deus vai chegar. Mas a glória de Deus foi embora, mas o profeta Ageu diz que a glória de Deus vai voltar. Se a glória de Deus foi, ela vai ter que voltar. O profeta Ageu está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que naquele dia o apóstolo Pedro, ele toma a palavra no dia de Pentecoste e coloca de pé e faz uso da autoridade da palavra de Deus para validar a presença e a retomada, a volta da glória de Deus. A partir daqueles dias, a partir daquele momento, irmãos, a glória de Deus, ela passa a habitar não na casa feita por mão de homens, mas na casa feita pelas suas próprias mãos. Deus, ele quer voltar, mas ele não quer voltar para casas feitas por mão de homem.
Ele quer voltar para a nossa própria casa. Ele quer voltar para esse tabernáculo. Ele agora quer voltar, mas ele diz: eu só volto se for para aquele tabernáculo, não feito por mão de homens, mas feito pela própria mão. Aleluia. Vocês estão no caminho certo. Vocês têm o consolo da palavra de Deus. Não importa. O que importa é que Ageu tem uma palavra profética. E essa palavra se cumpre em nossas vidas, para a glória de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que próximos dias virão. Próximos dias virão. E dentro desse bojo que é o projeto, esse projeto que tem um bojo, que tem uma estrutura, né? Projeto que está construindo a sua identidade própria. Ministério trabalha, irmãos, para construir, estabelecer, implantar a sua identidade própria. Nós não podemos viver sobre a identidade de outros. Nós precisamos ter a nossa própria identidade, a nossa própria digital. E os irmãos precisam trabalhar e continuar trabalhando. Nós precisamos trabalhar para isso. Construir a nossa identidade. Nós não precisamos e não dependemos e nem podemos viver sobre identidades que outrora vivíamos. A palavra não. A palavra permanece. A doutrina é única, é soberana. Mas nós temos o dever e a responsabilidade, a igreja de Vila Terra Brasília, na pessoa do vosso pastor e da vossa esposa e dos obreiros e de toda a irmandade, tem por obrigação de estabelecer, irmãos, e fazer valer e estabelecer a sua própria identidade. Não importa que estão falando lá. Olha lá aquele povinho. Olha lá aquela gentinha. Era daqui, mas foi para lá. Todos nós estamos ouvindo isso. Mas nós temos uma promessa. A promessa da glória de Deus. A promessa da retomada da glória de Deus. E Deus está dizendo, irmãos, hoje sobre a autoridade da palavra, está impondo sobre nós ao terminar essas festividades. A partir de amanhã nós vamos levantar, irmãos, desta cidade, na Vila Tele Brasília, e vamos continuar, irmãos, lá na Vila Coral, lá no São Sebastião, meu pastor, aonde esta congregação estiver, aonde esse ministério estiver, nós vamos chegar e vamos colocar o pé e vamos dizer: olha, nós temos aqui uma identidade própria. Nós não vivemos sobre a pauta, sobre o lençol de identidade de outro ministério, não. Nós temos identidade própria. Esse ministério nasceu há 4 anos atrás para estabelecer, irmão, a sua própria identidade aqui na terra. E ela começou aqui na Vila Tele Brasília, mas não vai parar na Vila Tele Brasília, porque ela vai continuar, irmãos. Por quê? Porque este ministério importou com a sua identidade. Nós temos identidade. Nós somos da ATTV, não é isso? ADVT. Nós somos da Assembleia de Deus de Vila Tele Brasília. Nós estamos construindo a nossa identidade. O começo para esta identidade, nós já temos a estrutura. São vocês. Recursos humanos, irmãos, é a parte fundamental na construção desta identidade. Não é dinheiro, não é coisas materiais. Vai ficar, é importante, fica para segundo plano. Mas o mais importante é recursos humanos. É você. Você é o recurso especial para esta obra.
E eu tenho certeza, irmãos, que esta obra, ela não vai parar. Ela não vai parar, pastor João. Muitas vezes, houve na esfera escura da negridão o propósito de parar. Mas o Senhor disse não. Lembra? Nabacom derebias, demandou vos terrai. Quando a sombra da morte pairou sobre a tua vida, Nabacom derebias, o anjo da morte aproximava, Nabai, decom, deribacava, se derranda. Não era outra coisa, de interromper o propósito e o projeto. As esperanças tinham terminado. O medo tinha chegado. O medo, quando chega, leva as esperanças. Mas o Senhor chegou com as asas. Quando muitos pensavam, não vai sobreviver. Quando muitos diziam, não. Tá vendo? Demanda mais de que demanda mais chuderranda. Alguém dizia lá, tá vendo? Tá vendo? Vai se levantar, mas não vai aqui, derabachei. Tá vendo? Muitos até pensavam realmente, não vai sair. Nem vai começar. Demanda, vai, demanda. Eita glória. Havia medo. Menavai, decadaraba, suderaba, calma, suderébia. Medo dos corações. Demanda, golderébia. Medo de perda. Manuveciada, decalaba, sudemanda. Mas diz o Senhor, eu cheguei. Eu cheguei com as asas e coloquei sobre ti porque a minha glória não desiste. E ela não afastou. Eu te cobri, eu te guardei. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. Ai, eu trago coisas novas, trago visão, trago direção nova para esta casa. Quando alguém pensar que a glória se foi, não, ela tá, demanda vaz, sou eu que estou no negócio, do vaciada. Sou eu que estou, e eu vou continuar, demanda vassu. Então somente continue. Eu vou honrar. Ai, Deus. A glória de Deus está aqui, irmãos. A palavra do profeta Ageu voltou. Ela compra. A glória da segunda casa, ela é muito maior, irmãos. Nós não podemos viver esta pequenez. Eu não vou viver esta pequenez. Eu não vou viver essa glória. Eu não vou viver a glória da segunda casa, irmãos, menor do que a glória da primeira casa. Eu não vou viver. O inferno está dizendo que não vai dar certo, que parou tudo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. No ano que vem nós vamos estar
Abanda calabachu de cabos. Nós vamos estar novamente neste lugar, ou talvez em outro lugar. Mas nós vamos estar no mesmo propósito, no mesmo projeto. Mas eu vou dizer aos irmãos, na autoridade do Senhor vai ser melhor do que o que foi no passado. Vai ser melhor, irmãos. Porque Deus é fiel. Ele cumpriu com Ezequiel, com a glória indo embora, mas cumpriu com Ageu, a glória voltando. E é no nome de Jesus. Deus tem projeto aqui, com os mais idosos até os mais novos. Com você, meu irmão. Deus tem projeto com você. Deus tem plano para você. Deus tem plano contigo neste lugar. Aleluia. Deus tem plano com essa adolescência, com essas crianças, com essa mocidade, com esses obreiros, com essas irmãs. Com cada um de vocês, Deus tem plano. Eu quero ser. Só basta isso, irmãos. Senhor, só basta isso. Só isso que Deus quer. Como um vaso nas mãos do oleiro. Se for preciso quebrar, ele vai quebrar. Transforma minha vida e me faça de novo. Vai vir uma nova glória. Glória a Jesus. É palavra profética, irmãos. Eu quero ser. Quem recebe esta palavra, irmãos? Quem recebe esta palavra? Eu quero. Vai ter ser, tudo novo, Senhor. Ei, calabaço. Eu, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus, como tu queres, declaro perante céus e terra, dai de calabaço, Senhor amado. Deus está tombando inimigos desta obra, pastor Jair. Eu sou. Tu tem dito no seu coração que Deus precisa de todos, mas Deus não precisa de todos. Gideão pensava que Deus precisava de todos. Deus está dizendo: eu não preciso de todos. Decalabai, vai tá doendo, né, irmãos? Demanda vasso decai. Tem gente que está se estribando pensando que Deus precisa dele. Deus está dizendo para Gideão nesta noite: eu não preciso de todos. Vadacai, tá doendo, né, irmãos? Eita glória! Eu quero ser. Deus está dizendo: eu não preciso de todos, pastor Jairo. Um vaso novo. Você olha assim, irmãos, e diz: eu queria pôr aquele homem no púlpito. Eu queria que aquela pessoa fosse liderança. Eu queria que aquela pessoa fosse um obreiro. Mas Deus está dizendo: não serve para ser obreiro. Nem toda gente que você pensa que é boa para a obra, Deus está dizendo não é boa. Gideão pensava assim: 33 mil é boa para a obra. Deus está dizendo: não tem nada que presta para a obra. E nós estamos enganados, irmãos, pensando que é tudo, que é todos. Deus está dizendo: não é todos. Espírito enche o meu ser. Deus vai aprimorar nesta casa aqui. Ele vai fazer o impossível, vai usar o que não tem capacidade, o que não é capacitado. Ele vai capacitar. Eu vejo Deus capacitando instrumentos fracos aqui neste lugar. Eu vejo Deus levantando vidas aqui que alguém olha e diz: isso aí não vai dar nada.
O Senhor está dizendo, eu escolhi, eu chamei para ser instrumento. Eu sei. Querido Deus, As minhas mãos obrigado, Senhor, eu por esta quero graça dada aqui neste lugar. levantar. Por estar diante, Jesus, da tua palavra. E em Pela vida do teu filho, Jesus. Pela vida desta igreja. Deste ministério. Deus, obrigado, Jesus. meu coração O Senhor, meu Deus, vai fazer eu valer a tua quero palavra ainda mais neste lugar. derramar E nós voltaremos aqui, Senhor, no ano que vem. diante Com mais força, do Senhor, com mais teu unção e com muito mais altar. autoridade. E esta casa não parará, Senhor, de avançar e de crescer. Preciso Porque a tua de glória, a ti. roda da tua glória está em movimento neste lugar. Ai, de como, Preciso do teu perdão. queridos, a hora que me foi dada já estourou. Pastor Jairo, Igreja do Senhor, muito obrigado pela honra que a mim foi dada por estar com vocês e ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem ficou mais alegre? Quem ficou mais alegre, amém? Pode dar uma glória bem forte. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Só tenho a agradecer ao nosso pastor que ministrou, todos os obreiros, né? Os irmãos que moram mais perto, os que moram mais longe.